Olá, muito bom dia para você. Está começando agora o Aldeia News. Uma aventura marítima de 2 brasileiros chega ao fim depois de 7 anos. Os irmãos concluíram uma viagem ao redor do mundo a bordo de um veleiro construído pelos próprios pais. Uma jornada de mais de 100 mil quilômetros até acabar em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. O mar de águas claras de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, logo vai ganhando uma legião de seguidores. Tudo isso para receber os 2 brasileiros que viajaram o mundo num veleiro. Por cenários deslumbrantes. Com momentos espetaculares. E de pura adrenalina. Uma grande aventura vivida por Celso Pereira Neto, de 32 anos, e o irmão dele, Lucas, de 29, a bordo do veleiro Catuche. Depois de 7 dias de puro mar, só mar, terra à vista. Ah, moleque! Sete anos e 2 meses depois, o Catuche volta para casa e vai parar exatamente aqui. 86 meses, mais de 2.600 dias longe de casa. E agora eles vão reencontrar papai e mamãe. Como é que tá a ansiedade, sabendo que ele vai chegar bem aqui em poucas horas? Muita ansiedade, vontade de ver o Catuche paradão aqui, os meninos em terra por um tempo, muita saudade. Sentir o cheiro. Sentir o cheiro, dar uns abraços. A conclusão desse projeto, né? É a cerejinha do bolo e a parada deles aqui, né? É a volta deles. Cláudia e Celso também amam velejar. A paixão pelo mar levou o casal a construir o Catuche durante 3 anos. Nós construímos o barco para fazer o que eles acabaram de fazer. Eles batizaram a embarcação com o nome da cachorrinha da família. Catuche se tornou um sinônimo estampado de amor e fidelidade. Esses 2 olhinhos são por causa dela. No começo dos anos 90, Cláudia e Celso partiram para conhecer o mundo cruzando os mares. Segundo ano a bordo, Cláudia engravidou. Que a gente tinha tentado antes, né? Acho que o balanço ajudou. Daí veio o Neto. A gente continuou a bordo. Sim, mas os planos mudaram. Ah, sim. Ah, sim, de volta ao mundo, sim. Mas a priori não desembarcamos, ficamos mais 8 anos a bordo. Olha os 2 irmãos aí, ainda crianças, viajando com os pais. Neto, o filho mais velho, aprendeu a ler e a escrever dentro do barco. Mas, a pedido da família, o quarteto voltou para a terra firme. Aos 18 anos, o filho mais velho ganhou dos pais o veleiro de presente. Junto com o irmão, reformou a embarcação com seus 13,5 metros de comprimento. Gastaram na época R$180 mil para modernizar o barco. A gente fez questão de refazer o barco inteiro. Tudo foi feito por nós. O que a gente não sabia, a gente fez curso. No dia 5 de março de 2018, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, os 2 iniciaram a viagem. Neto estava com 25 anos, Lucas com 22. Eu amo filho. Perde 2 moleques e 7 anos depois ganha 2 homens.
2 homens do mar. É legal. Vividos, fortes, né? Puxa, só orgulho dos meninos. A ideia foi sair de Ubatuba, no litoral paulista, subir pela costa brasileira até chegar no Caribe, depois atravessar o Canal do Panamá para alcançar a Polinésia, a Nova Zelândia e a Austrália. Visitar também as Maldivas, Madagascar e Cidade do Cabo, na África, e retornar ao Brasil exatamente de onde eles partiram. Mas a pandemia da Covid-19 atrasou a viagem em pelo menos 2 anos, o que só aumentou o potencial de aventuras. Galera, olha isso! Tava todo mundo curioso pela chegada do Catuche. Muita gente acompanhou os 2 irmãos até a terra firme. Chegamos, galera! E claro, teve aquele abraço cheio de saudade. Parabéns, menino. Parabéns, parabéns, parabéns. Pisar em terra firme depois de 7 anos e 2 meses, eu imagino que para vocês é uma junção de muitas emoções, né? A gente só tem a agradecer o carinho, é muito bom estar em casa, a gente está se sentindo em casa e eu acho que o melhor, a gente está se sentindo amado. Eu acho que essa sensação é muito boa. Poder proporcionar isso para os nossos pais, ver os 2 velhos de colinho cheio de lágrimas, assim, tá sendo muito bom, é muito legal dar esse orgulho para eles. Fomos a única equipe de televisão a visitar o veleiro depois da chegada. Vamos entrar lá, conhecer lá? Aqui na proa, parte da frente do barco, a gente tem a primeira suíte. Então aqui a gente tem uma cama. Ela é um pouco maior do que uma cama de solteiro e ela é menor do que uma cama de casal. Aqui é toda a parte de navegação, então toda a parte de controle de luzes, aparelhos, consumo de bateria, produção de energia solar, rádios. Temos nossa cozinha. E um fato curioso das cozinhas dos veleiros é que o fogão, ele é solto, então porque muitas vezes a gente está velejando, fica 1 mês com o barco inclinado em uma só posição. Então, para compensar o balanço do mar, a gente tem o fogãozinho solto para conseguir cozinhar. A dupla visitou 52 países. Os 2 relembram um momento de maior perigo na jornada no meio do Oceano Pacífico. O nosso maior perrengue, ele com certeza marcou nossa viagem, marcou nossa vida, transformou a gente também como pessoa, mas foi o nosso acidente, quando a gente estava chegando na Polinésia Francesa. Quando a gente chegou lá, toda aquela emoção, aquela expectativa, e aí a gente acorda com uma batida, uma baleia, e a gente vê que a gente perdeu o leme do barco, estamos à deriva, 86 horas à deriva. O leme é uma peça fundamental do barco, é o que dá direção ao barco, é que nem um caminhão sem direção. Detalhe que a gente estava com pressa de chegar lá na Polinésia porque tinha uma previsão de uma tempestade muito grande chegando. E aí a gente bateu na baleia. Então, no dia seguinte, a gente estava com 2 problemas muito grandes. A gente estava sem o controle do barco, por causa desse acidente, e a gente estava, né, dentro de uma tempestade que depois a gente veio a saber que foi uma das piores lá da Polinésia. Então, se tivesse sido uma situação ou outra, teria sido menos pior, mas as 2 ali ao mesmo tempo, ali foi literalmente lutando pela vida mesmo e pelo barco. A previsão é do tempo piorar, a gente vai ficar uns 3 dias com uma condição horrível de mar. Eles conseguiram superar tudo de uma forma que esses problemas, eu acho que amadureceram demais eles, os 2. Sim. Então eles cresceram muito com os problemas. Os velejadores já têm planos, mas não revelam detalhes. Pergunto qual foi a maior emoção nesses 7 anos de aventuras. A resposta me pareceu surpreendentemente familiar para quem acaba de chegar de uma viagem. Quanto maior a travessia, melhor é a sensação. Então, depois de 1 mês, você ver terra e ser o Brasil, isso foi realmente muito especial. O
salmão é um peixe que conquistou o paladar dos brasileiros. Famoso nos restaurantes japoneses e prato predileto nos rodízios pelo Brasil, a iguaria tem uma origem que muita gente nem imagina. O sushi de salmão. Arroz, alga marinha, peixe cru. Mas você sabe quem inventou essa combinação? Acredito que é o Coreia. Japonês. Eu ia chutar um chinês aí, mas vai. O Jackson, que nasceu no Ceará e é um sushi man talentoso, também fica intrigado com a pergunta. Pegou. Não sei. Sushi de salmão, japonês. O que muita gente chama de japonês, na verdade, vem de outra parte do mundo, da Noruega. Nunca que eu acertou. Não? Não. Pra mim era tudo japonês. É para contar essa história que nós viajamos mais de 9.000 quilômetros. Estamos em Bergen, cidade da costa oeste norueguesa. A produção de salmão que a gente conhece, cru, grelhado no sushi, acontece em fazendas de salmão em água doce ou salgada. Nós vamos conhecer parte dessa produção aqui nas águas geladas da Noruega. Vamos seguir até uma fazenda de salmão localizada nesse fiord, que é um braço do mar entre as montanhas. Vamos navegar por 30 minutos até chegar na fazenda do salmão norueguês. É nessa paisagem de tirar o fôlego que ficam os viveiros. Só aqui são criados 150 mil peixes. E eles nos dão um verdadeiro show na água. Nos últimos 30 anos, a produção da Noruega só cresceu. É um produto reconhecido no mundo pela sua qualidade, principalmente pelos benefícios de saúde. E também tem muita história. Aqui, isso é parte da cultura. Foram as águas desse mar gelado que fizeram com que o caminho do país escandinavo se cruzasse com a tradição oriental. No começo, apenas atum e peixe branco eram usados na culinária japonesa. O japonês tinha uma resistência muito grande por conta dos parasitas. Na década de 80, a Noruega fez uma campanha para introduzir o salmão para ser consumido cru. O salmão de cativeiro, ele traz essa segurança. O salmão norueguês nasce por reprodução assistida, uma forma de garantir a qualidade. O resultado foi uma espécie maior e livre de parasitas. Como nos explica a Bela Maria, brasileira que trabalha com venda de pescado na Noruega. Eles podem escolher as características que eles querem. Se você quer um salmão que cresce um tamanho maior, mas também para o peixe ter uma vida melhor. Demorou um pouquinho, mas nos anos de 1990, o salmão se popularizou entre os japoneses e o sushi passou a ter a famosa cara que conhecemos hoje. Em setembro do ano passado, a importação do salmão norueguês foi aprovada no Brasil, que costuma comprar o peixe do Chile. A primeira remessa deve chegar no país em breve. A gente conheceu a produção do salmão e agora nós vamos entrar nesse restaurante que fica em uma ilha na região de Bergen e experimentar um prato que é um dos principais do cardápio. A especialidade da casa é um carpaccio de salmão. Disseram que tem um sabor muito especial, único. Vou experimentar agora. O defumado aparece aqui, ó. Gostoso, leve. Muito bom. Do restaurante para uma casa norueguesa, ou seria meio norueguesa. A mineira Lucilene vive em Bergen há 16 anos. Na casa dela, o tempero do salmão tem um toque brasileiro. Esse aqui é um salmão, salmão grelhado. O brasileiro tem que ter alho, mas geralmente na Noruega seria só sal, né? Peixe aqui é como arroz e feijão pra gente no Brasil. Como arroz e feijão pra gente no Brasil.
Ele é uma fonte proteica muito boa, tem várias propriedades. E o salmão, como os peixes de água gelada, ele tem uma grande proporção de gordura poliinsaturada, os famosos ômega 3, que tem grandes benefícios para a saúde cardiovascular, cerebral. Vamos comer agora? Isso. Ja, Laos Pizza. Laos Pizza. Ja. Valdegu. Muito bom. Em norueguês. Invenção da Noruega, tradição do Japão, febre no mundo todo. É um dos peixes que a gente mais vende. É o que mais pedem, é o sushi de salmão. E uma certeza. Maravilhoso. Quem inventou estava de bem com a vida, fala a verdade. Gostoso demais. É muito bom. É muito bom, realmente. O ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, é um dos grandes nomes da modalidade no Brasil, dono de um apelido que marcou época e vencedor de 2 medalhas olímpicas. Em entrevista, Xuxa fala abertamente sobre a carreira, a vida de atleta, a depressão e a decisão de abandonar as piscinas. Meu encontro com Fernando Scherer, o Xuxa, foi à beira de uma piscina que ele mesmo inaugurou há 9 anos nesse clube paulistano. Hoje, ele volta para um papo franco comigo, uma conversa com muitas confidências. Então não era a bebida, pelo prazer de beber, era o prazer de não estar em contato com uma dor que eu tinha. Na verdade, a natação já tinha acabado há muito tempo na minha vida. Agora me conta essa história do Xuxa, porque eu sei que você declarou que você odiava e que você acha que justamente porque você não gostava do Xuxa, que o moleque ficava no teu pé falando Xuxa, você brigava com todo mundo. Você tinha o quê, 7, 8 anos quando começou? 8 para 9 anos, quando começou o apelido de Xuxa, eu tinha o cabelo comprido na escola. Então eu ficava naquela hora do intervalo, do recreio, correndo atrás dos amigos, porque não gostava do apelido, mas daí o apelido ficou, né? E foi a maior bênção foi ter ficado com o apelido, porque se muitas pessoas me reconhecem hoje é graças ao apelido, porque facilita, né? Xuxa é Xuxa. Tem a Xuxa, então ela continua elevando o nome que é dela, o apelido é dela. Essa é a parte boa. Xuxa marcou época nas piscinas do Brasil e do mundo. Foram 2 medalhas de bronze em Olimpíadas e vários títulos de recordista e campeão mundial. Como é que alguém que está sob tanta pressão, no momento mais importante, num dos esportes mais concorridos, realmente conseguir ter esse momento de concentração tão profundo, se jogar na água e dizer, eu vou, e só ir, e conseguir ganhar uma medalha? Como é que é isso? É porque quando você vai fazer algo que tem muita importância, é um peso muito grande, se você tiver qualquer ruído, seja mental, externo, que você deixa te atingir, você não vai estar 100% ali naquele momento, 100% entregue, 100% doado para fazer o teu melhor. Então é como se naquele dia eu tivesse sido realmente iluminado para ganhar a minha medalha de bronze, que eu já tinha treinado 4 anos para ela e passado por muitos perrengues para conquistar aquele sonho, né? Na primeira medalha olímpica, em 1996, ele foi bronze com apenas 21 anos. Você é de Santa Catarina, de Floripa, e você conquistou o mundo, virou o melhor do mundo no seu esporte. Na época, era de muita realização pessoal, de muita confiança naquilo que eu fazia e com certeza subiu a cabeça e você acha que pode tudo. É muito cedo, às vezes, um ser humano jovem demais se tornar número 1 do mundo, ter um nível de reconhecimento, fama, sucesso, até às vezes a parte financeira também mudou drasticamente, muito rápida. Então a gente acaba se perdendo um pouco no meio do caminho, mas graças a Deus eu me perdia, me achava, me perdia, me achava e fui me perdendo, me achando e graças a Deus me achei. A primeira vez eu tomei um porre, que passei mal, não gostei, falei que não ia mais beber de novo. Mas essa promessa não durou muito tempo. E ela, com o tempo, vai se tornando um vício. E se tornou uma válvula de escape. Era baseado numa fuga de uma dor. Talvez eu quisesse parar de nadar e não tinha coragem de assumir também que eu queria parar. A minha questão com a natação era, quando eu ganhava, naquele momento que eu ganhava, era o momento onde eu me sentia pertencente, amado,
valorizado por mim, não pelo externo, mas por mim. Era onde eu falava, agora você tá valendo a pena, agora você vale alguma coisa. Que já, na verdade, já queria ter parado há muito tempo atrás. E que eu fui prolongando ela porque eu ganhava. E como eu ganhava, eu não conseguia parar. Em uma pesquisa recente, este pedagogo investigou as questões que afetam a saúde mental dos atletas de alto rendimento, como as de Xuxa, que chegou a beber por um tempo. Porque é uma forma de enfrentar o estresse que ele está vivendo, independente qual seja a fonte desse estresse. Pode ser pessoal, emocional, já da história de vida dele, e somado ainda mais ao estresse de resultado do esporte de alto rendimento, de cobrança, mesmo por melhor desempenho e também por resultado. Você fala muito sobre quando você atravessou uma depressão e que você disse que você conseguiu ficar 6 meses isolado dentro da sua casa. Como foi atravessar isso? Graças a Deus está tão distante que hoje eu só lembro com uma lembrança de algo que nem parece mais parte da minha vida, mas fez. Foi muito difícil? Muito mais difícil que ganhar a medalha olímpica. Ganhar a medalha olímpica é fácil. É muito fácil. Eu posso dizer, é muito fácil. Mas o mais difícil foi assumir quem eu sou de verdade, porque tudo que você é, você tem que reconhecer todos os lados. Vamos pensar que o esporte é aposentadoria precoce. Com 30 anos, teoricamente, ele está no auge, já começa a se cobrar dele que ele se aposente. Então, você tem que se dedicar. Quando chega nisso, quem é você? Quando está todo mundo crescendo no desenvolvimento da carreira, você acabou. E agora, quem é você? Xuxa não está sozinho nessas batalhas emocionais. Superatletas como a ginasta Simone Biles, o nadador Michael Phelps e até o tenista André Agassi também sofreram com isso no auge das carreiras. Caio Pomputz vive em São Paulo, tem 26 anos, há 10 ele nada profissionalmente. Já participou de Olimpíadas e Mundiais e sempre se cobrou muito. Eu acho que esse é o defeito, né, e a qualidade de todo atleta profissional é essa cobrança, né? Então, às vezes, o técnico cobrando, os pais cobrando, amigos, a pressão que tem por fora, mas a gente, por natureza, já se cobra muito. Depois de uma cirurgia no ombro, Caio se sentiu inseguro com a carreira de nadador. Sempre fui muito preocupado com o futuro. Então, meus pais também, de novo, orientando. Cara, tem que ter alguma coisa por fora ali, porque natação não é para sempre. Hoje, resolveu dividir a natação com uma profissão paralela do mercado financeiro. Acredito que vai ser um aprendizado muito forte para o futuro. Para o especialista, uma psicologia voltada ao esporte pode ajudar muito nos dilemas dos atletas. O atleta de alto rendimento é exposto a esse nível de estresse, muitas vezes sem uma rede de apoio, sem uma estrutura, é meio que declarado que ali tem uma bomba relógio. Xuxa anunciou a aposentadoria nas piscinas em 2007. Você, quando se aposentou, você pegou paura de piscina, você disse que nunca mais entrou numa piscina, passou 10 anos sem entrar numa piscina. É verdade? O mais perto que eu chego e convite que eu aceito é esse. Jura? Mas você acha que um dia há uma oportunidade, há uma esperança de reconciliação de você com essa piscina? Já me reconciliei. Já se reconciliou? Já, mas ela aqui, eu aqui. É que nem com o ex, você reconcilia. Ela na casa dela, eu aqui, ó. Amor, a gente se vê de vez em quando, né? Não precisa morar na mesma casa, não precisa se ver todo dia, não precisa mais nadar. Eu entro com os netinhos, entro até na água fria. No caso de um atleta ter aversão, ter pânico em relação ao ambiente que ele viveu muito, é porque aquilo se tornou uma marca para ele, uma memória de algo ruim, onde ele sofreu muito. Hoje, aos 50 anos, ele segue a vida como empresário e palestrante. Quem é o Xuxa hoje? Eu vou dar a resposta que eu tenho que dar, porque é a resposta que eu tenho. Eu sou aquele que é. Hoje eu me tornei uma pessoa bem leve comigo, coisa que eu não era. Obrigada, Xuxa. Eu agradeço. Muita gente gosta de um bom café da manhã, né? Eu adoro. Mas é comum as pessoas ficarem ali na dúvida sobre quais alimentos têm mais ou menos calorias. Até porque muitas vezes as aparências enganam nessa hora, né? E o que parece melhor para quem quer perder peso, nem sempre é.
Todo mundo sabe, a luta contra a balança exige muito mais do que força de vontade. Porque as pessoas se enganam muito e às vezes acabam comendo menos, passando mais fome, tendo mais dificuldade no processo de emagrecimento, porque não sabem compor a alimentação. A equação até que é simples. Para emagrecer, é preciso gastar mais calorias do que consumir. E isso não é óbvio, né? Não é olhar para o alimento e falar, isso é calórico, isso não é. Não é tão óbvio. Não é tão óbvio. Muita gente não sabe olhar também tabela nutricional, porque a gente tem uma informação ali, mas como distribuir isso ao longo do dia? É difícil quantificar tudo isso, né? Afinal, qual alimento tem mais ou menos calorias? Pois bem, é para te ajudar a fazer essa conta que esse quadro existe. A batalha das calorias hoje vai ser na mesa do café da manhã. Muita gente tentando emagrecer e cometendo erro básico. Então fica de olho, porque vence o duelo o alimento que tiver menos calorias. Será que você vai acertar? Os competidores de hoje são alimentos que costumam fazer parte da primeira refeição do dia. Você gosta de café da manhã, Rosângela? Gosto. Eu acho que, assim, para mim, a minha refeição é assim melhor, sabe? A gente parece que melhora o humor, né, do dia. Teoricamente, a refeição mais importante. Então, fisiologicamente, seria a principal refeição, seria o café da manhã, que é onde você vai alimentar células para você ter energia para todo o dia. A nutricionista Marielles Bardelotto é quem vai nos ajudar a julgar quanto vale cada alimento. Então, bora pro ringue. Isso aqui é uma pegadinha, hein, gente? Café com leite, 300 ml de café com leite, 300 ml de suco de laranja. O que tem menos calorias? Eu acho que o que tem mais caloria é o café com leite. Será? E ele errou. Todo mundo se engana com esse, né? Por ser um suco de laranja, mas pra gente fazer esse suco, a gente precisa de umas 3, 4 laranjas para ter 300 ml. Então, o leite com café, ele acaba sendo menos calórico. Então, aqui a gente tem 47 calorias contra 184 calorias do nosso suco. Eu tava apontando com o leite ser mais calórico. Quem diria que a laranja faria uma coisa dessas, hein? É que a gente pensa, né, fruta, saudável. É que não necessariamente o que é menos calórico é mais saudável, né? Exatamente, porque o suco ele é uma boa opção, né? Só que quando a gente está em processo de emagrecimento, é mais interessante a gente colocar calorias em algo que te dê sustância. O suco não vai te dar muita saciedade. Então é melhor você tomar um cafezinho e apostar no alimento que vai te dar mais saciedade. Próximo duelo. Lorena, 10 biscoitos creme cracker com manteiga versus um queijo quente com uma fatia de tomate. Queijo quente. Queijo tem mais proteína. Gente, mas essa mulher, ela tá de parabéns. Orgulho da Nutri. Orgulho da Nutri. Acertou. Muita gente acha que comer uma bolachinha com manteiga para manter a dieta é maravilhoso. Só que só essa quantidade aqui tem 374 calorias. Uma refeição completa contra 184, que a gente tem mais proteína, vai te dar mais saciedade. Você ainda pode colocar um tomatinho, que é maravilhoso, baixo em calorias. Então você tá de parabéns. Agora vem ele, o queridinho de Minas Gerais que ganhou o Brasil. Rosângela, gosta de um pãozinho de queijo? Adoro pão de queijo. Eu também adoro, eu sou mineira. E se você tiver de escolher entre 3 pães de queijo ou um ovo com uma porção de 10 gramas de bacon? Giovana, o que é mais calórico? 3 pãezinhos de queijo ou um ovo com um pouquinho de bacon? Um ovo com um pouquinho de bacon. Será, Mari? Ela errou. Errou! O bacon, acostumado a ser o vilão, dessa vez levou a melhor. Que pão de queijo, nessa quantidade que a gente colocou, tem 228 calorias contra essa quantidade de ovo com bacon, que tem em média 100 calorias. Com um pouquinho de bacon para dar um sabor ali. Então acaba sendo mais nutritivo e te sacia mais do que o pão de queijo. Mas atenção, tudo é uma questão de quantidade. A quantidade que é o problema, né? Então não pode comer muito, porque ele acaba sendo mais calórico, né? Porque tem bastante gordura, tem queijo e tudo. Mas um pouquinho não tem problema. O problema é o excesso. E que tal uma salada de fruta? Entre uma banana e uma porçãozinha de morango com leite condensado, qual será que tem menos calorias? A banana.
Elas erraram. O leite condensado tem menos caloria que a banana. Condensado. O que acontece? O morango é baixíssimo em calorias e o leite condensado também. Então, nessa quantidade aqui, a gente tem em média 47 calorias contra uma média de 60 calorias da banana. Então, ela acaba sendo um pouco mais calórica. Mas só que o leite condensado, atenção, que para quem é diabético, ele tem açúcar. Então, ele tem um índice glicêmico alto, apesar de uma caloria baixa. Bom, quem quer perder peso adora receber um biscoito, certo? Bolachinha fit, 10 bolachinhas para o café da manhã ou o leite com o cereal. Qual que é menos calórico? Os biscoitos. Biscoitos? Biscoitos. Os biscoitos. Os dois apostaram igual, Mari. Os biscoitos. Os biscoitos. Ele engana bem, mas vocês erraram. O cereal, ele é menos calórico do que o biscoitinho fit, tá? Que ele tem muito açúcar. Ele tem um pouquinho de fibras, mas não compensa a quantidade de açúcar que ele tem. Então tem 134 calorias contra 256 calorias no biscoitinho fit. E se você tá aí se questionando, e o pão francês? Não tem café da manhã sem ele. Pois é, a gente também pensou nisso. Mas vale lembrar que o pãozinho perde a batalha contra uma tapioca. Então é bom ficar atento. A gente trouxe outros lutadores. Uma fatia de bolinho de fubá ou um bolo low carb bem fitness. O que você acha que vai ter menos calorias? Esse aqui. O bolinho de fubá? Sim. Muito bom! Você acertou, parabéns! Realmente o bolinho de fubá caseirinho, ele é menos calórico do que o bolinho low carb. Você pode comer tranquilamente um bolinho de fubá que tem uma média de 160 calorias contra 230 calorias de um bolinho fit. E aí vai uma dica. Essa disputa não serve só para quem quer perder peso. Vale também para quem está em busca de ganhar saúde. Nos últimos dias, o vídeo de um menino montado em uma porca enquanto voltava da escola conquistou a internet. O pequeno Gutinho, de apenas 10 anos, ficou famoso nas redes sociais por suas montarias ousadas. Ele cavalga cavalos, jumentos e até a porca chamada Foguete. Estamos em Alagoas e o Achamos no Brasil pegou a estrada para conhecer um vaqueiro um pouco diferente. O Gutinho conquistou milhões de corações na internet com as montarias inusitadas dele. É boi, é cavalo, é jumento e, acredite se quiser, até uma porca. De Maceió, a gente percorreu quase 180 quilômetros até o município de Girau do Ponciano para encontrar o nosso aventureiro. Bom, e quase 3 horas depois, chegamos aqui em Girau do Ponciano, bem no coração do Agreste Alagoano. Mas será que aqui o povo conhece o Gutinho? Vocês conhecem o Gutinho? Gutinho? O que é que você viu dele? Que ele tem um zeguinho, que ele... o que anda no porco, né? Onde que ele mora? Na Fazenda Paraná. A gente andou ainda 13 quilômetros, né, por estrada de terra em busca de conhecer o lugar onde vive o Gutinho. E é aqui nesse lugar onde tudo acontece. O Gutinho, você sabe, né? Tem mais de 1.200.000 seguidores nas redes sociais. Tem um vídeo dele com mais de 61 milhões de visualizações. E é aqui, agora, que a gente vai conhecer. Tá ali o Gutinho, o irmão e a mãe. Na verdade, eles são a equipe do Gutinho. E a gente vai conhecer essa história, né? Porque eu já soube que... Gutinho, tá preparado? Tô pronto, preparado e querendo. Olha aí, esse é o Gutinho. O Gutinho tem 10 anos e ajuda em todos os afazeres aqui da fazenda onde mora. O amor pelos animais, ele descobriu desde cedo. Desde pequeno, desde quando eu tinha 6 anos, eu gostava muito dos animais, ainda gosto. Agora, e o talento para montaria? Esse veio desde os 8 anos. O Gutinho me conta como é que começou tudo isso.
Rapaz, eu era desde pequeno. Eu ainda tenho esse dom de montar nos animais, gosto muito dos animais. E aí o meu tio tinha umas plataformas que ele gravava empinando moto, assim. Aí ele veio pra aqui, pra minha casa, e gravou o meu primeiro vídeo. Aí o meu primeiro vídeo ele postou nas plataformas dele. Aí estourou, aí o pessoal pediram muito pra ele fazer uma plataforma para mim, aí ele fez. Hoje, a equipe do Gutinho é a família. Como é que é? Cada um faz o quê? Cada um tem uma função. Esse grava e edita e publica. O outro já pega e auxilia em cuidar dos animais, em dar algumas ideias. O Gutinho elabora o que é feito, a gente só dá uma dica. O roteiro é dele. O roteiro é dele. Qual é o papel da mãe nesse momento? Apoiar. Nesse vídeo, o Gutinho vai para a escola montado na fiel companheira. E como uma boa chácara, tem bem mais que uma porquinha por aqui. Eu vou apresentar para vocês. Ó, esse daqui é o Frigueirito. Essa daqui é cara de gato. Cara de gato? Agora eu tô vendo que ali atrás tem um fiel escudeiro. Esse aí, esse branquinho e preto aí que tá no chão, esse cachorrinho, tá sempre junto com você? Sempre junto, quando eu vou gravar o vídeo. Como é o nome dele? É Dick. Desde pequenininho que eu tenho ele. E olha só a facilidade que o Gutinho lida com os animais. Quando vai chegando perto da gente, o garoto monta na vaquinha e galopa, com a experiência de quem faz isso, ó, todos os dias. Agora, o que a gente quer saber, tá todo mundo muito curioso para conhecer, é a porquinha foguete. A porquinha foguete? Você mostra ela pra gente? Mostra, não. Vamos lá. Aqui está a foguete, ansiosa, esperando o Gutinho. Gutinho quer dizer que essa aí é a famosa foguete? É, a famosa foguete que eu gravo. E os foguetinhos dela? É, os foguetinhos dela. A bicha corre, né? É, eu percebi a primeira vez foi eu no chiqueiro com ele. Aí depois botei a primeira vez na estrada, aí eu montei e eu vi que ela ia ser boa. Pronto, as outras elas só vai na passada, não corre que nem ela. Você não tem medo, não? Não. Nunca teve medo? Nunca. Já caiu? Já, mas levanta de novo muito pouco. Já mesmo. E não foi pouco, viu? Só que agora eu queria ver você montando na foguete. Agora, pode ser? Pode. Vamos embora? Bora. Palma, foguete! Palma, foguete! 1.200.000 seguidores. Tá ganhando dinheiro já? Um pouquinho, um pouquinho. Eu já comprei minha vaquinha, xuxinha. Com os poderes de Deus, tô fazendo essa linda casa aí. E era o sonho da família? Era. E o meu sonho também, dar um conforto melhor para a minha família. E como é que fica o coração do pai? O pai se aperreia, né, com o Gutinho montando nesses animais? A perreia, no mesmo tempo, achei interessante, né? Inevitavelmente, vez ou outra, ele leva uma quedinha. E aí? É, a quedinha de leve, mas ele tá nem aí. É um bom menino, ele. Obediente. Eu tenho muito orgulho, né? Ele geralmente vai com os animais para ir pra escola. Isso demonstra que ele gosta de estudar, que é um bom futuro? É, ele gosta, é o dom dele, o dom que Deus deu a ele, né? Esse é um dom que ele tem. Acessórios de proteção ajeitados e pronto. Olha, equitação de porquinho ainda não é esporte olímpico, mas cá entre nós, pra gente, o Gutinho e a foguete já conquistaram a medalha de ouro nos nossos corações. É o que nós achamos no Brasil. Um restaurante em Londres tem feito sucesso oferecendo um cardápio bem exótico para os clientes. Tem alguma ideia do que seja? Dá uma olhada. Pratos sofisticados e preparados com técnicas da mais alta gastronomia. O cardápio e a experiência exótica têm atraído a curiosidade de muita gente. Aqui, o ingrediente principal é inseto. Todo
Todos esses pratos com diferentes cores e texturas foram criados por chefes de cozinha internacional, especialmente para esse restaurante que abriu há pouquíssimo tempo em Londres com uma proposta ousada e inovadora: servir refeições em que o principal ingrediente é o grilo. Bom, esses pratos são bonitos, não tem como negar. Mas será que são gostosos? Olha que você pode se surpreender. Que tal um hambúrguer de grilo? E se eu te falar que aqui em Londres já existe restaurante onde o prato principal é inseto? Quem passa em frente já fica curioso. As imagens parecem apetitosas, mas eu acho que tenho que me livrar do pavor de saber que estou comendo isso. O Aaron é um dos sócios do restaurante. Quando descobri os benefícios dos insetos para a saúde, quis começar uma mudança positiva no planeta, trazer alimentos mais saudáveis para todos. A proposta do restaurante é inovar e oferecer ingredientes diferentões. O grilo é a estrela principal. Ele aparece nos hambúrgueres, almôndegas e até na carne moída. Os grilos são um dos insetos mais sustentáveis e com mais nutrientes que você pode ter. A carne que nós fazemos também tem cerca de 30% mais de proteína do que a carne de animal. Os grilos também são ricos em micronutrientes, como o potássio. É por isso que os insetos são chamados de comida do futuro. Como Aaron falou, eles são altamente proteicos e causam muito menos danos ao meio ambiente do que a pecuária, por exemplo. O grilo ele é riquíssimo em complexo B. Interessante comparando o grilo com a carne. O grilo tem 7 gramas de fibra em torno de 100 gramas, a carne não tem nada. E o grilo é 100% comestível, ou seja, um insetinho você vai conseguir aproveitar ele inteiro. Então, vamos nessa, né? A sensação para muita gente não é boa, mas a aparência é tudo, não é? Basta mudar a apresentação do prato que dá até vontade de experimentar. Eu prometo, não vou fugir da raia. Só que antes, vamos saber um pouco mais dessa novidade londrina. Antes mesmo de abrir, o restaurante já tinha uma lista de espera de mais de 1.500 pessoas. E conseguiram um lugarzinho aqui só mesmo com reserva. O que nós vemos mais é as pessoas vindo para grandes eventos. Na cozinha, a missão é acabar com qualquer tipo de preconceito. E tem dado certo. Pra falar a verdade, nem deu pra perceber que eu estava comendo grilo. É comida normal, muito gostosa. Fiquei impressionado com tantos sabores. Comprometido, chegou a minha vez de encarar a carne de grilo. Olha que lindeza esse prato. São almôndegas de grilos, quem diria, né? Ele acabou de explicar aqui que são 3 tipos de tomates, tem também um molhinho especial de mel com romã. O prato ficou muito bonito, agora eu quero saber o sabor, né? Vou começar logo comendo o grilo. Vamos ver o sabor. Delicioso. Oh, you like? Delicioso. Eu não podia ir embora sem antes provar sobremesa de grilo. Pois é, acreditem, eles deram um jeito de colocar o grilo também no doce. Esse aqui é um chocolate, tá? É um grilo tostado que virou chocolate. Vou experimentar. Nossa, super crocante, uma delícia. Aaron sabe que não vai ser de um dia para o outro que as pessoas vão colocar insetos na dieta. Vai levar tempo até a carne de grilo se tornar popular. Mas ele não tem dúvida. É a comida do futuro, sim. A gente não tem dúvida que os insetos têm muito potencial. Uma viagem até o lugar que você pode viver a experiência de estar na metade do mundo. Esse monumento histórico que atrai turistas do mundo inteiro fica em Quito, capital do Equador. E além dessa atração, a gente também te mostra frutas típicas e sabores exóticos de uma das cidades mais altas do mundo. Eu já estive em todos os cantos do mundo, só faltava estar no meio dele. E aqui estou, a partir dessa semana, em uma nova jornada pelo Equador.
começo nos arredores de Quito, a capital do país, num monumento conhecido como a metade do mundo. Esse monumento é um dos pontos turísticos mais visitados aqui do Equador. Muita gente passa por aqui. É um monumento grandioso, 30 metros de altura, e lá em cima tem um globo, com essa linha aqui, mostrando a divisão entre o hemisfério norte e sul. A linha do Equador, que divide o planeta ao meio, passa por 13 países, incluindo o Brasil. E essa divisão é marcada no chão por esta linha amarela. É um destino bem turístico e popular, onde os visitantes podem tirar foto com um pé em cada hemisfério. A cerca de 30 quilômetros de distância, chegamos a Quito, o centro nervoso cultural do Equador. Uma das cidades mais altas do mundo. Fica a 2.850 metros acima do nível do mar. Olha que tem muita história por aqui, viu? Essa é a praça principal da cidade. Fica bem no centro velho. Existe desde o período colonial. Foi aqui que a história colonial do Equador começou. Começo caminhando pelas ruas ao lado de um chefe de cozinha. Estou percebendo aqui no caminho do mercado, você vê umas frutas, assim, brilhantes, frescas, maravilhosas. O José está me falando, por causa da altitude, você tem essas frutas e esses vegetais o ano todo. No mercado central, o chefe me mostra alguns sabores exóticos. José, o que é isso aqui? Bueno, aqui tem águas, que são águas aromáticas. Águas aromáticas. São águas aromáticas para a saúde, como a chichichá, que é uma bebida fermentada e ancestral, e é o que vamos experimentar. E também tem o que é a chicha. Uma bebida fermentada de milho que segue a mesma receita desde os tempos dos Incas. Saborosíssima, muito saborosa. Ela é azeda, mas é saborosa. Então você tem os grãos, ervas e a fruta. E a fruta. Sim. Tem uma espécie. Tem um pouco de canela, é uma delícia. Isso aqui chama laranjilha, é isso? Laranjilha. Parece um kiwi, né? A textura. Sim. É impressionante, né, como as frutas vão mudando no mundo, um país vizinho do Brasil aqui. E estou aprendendo várias coisas que eu não tinha noção que existiam. Por isso que a gente faz essas viagens, descobrindo, aproveitando e mostrando os sabores diferentes para vocês. Mais tarde, o chefe vai fazer um preparo especial com os ingredientes que ele comprou no mercado. Enquanto isso, eu busco refresco na sorveteria mais tradicional e diferente da cidade. Eles usam uma panela de cobre dentro de um recipiente com gelo. E a textura que eles vão, né, o produto final, esse é como se fosse um sorvete feito de leite, mas esse não tem nenhum tipo de leite aqui, é completamente feito à la moda aqui de Quito. Chama gelado de para, que é um sorvete de panela. Olha que interessante. Conforme ele gira, a panela fica mais fria e o suco congela. E sem maquinário, ele chega à consistência desejada. Um sorvete delicioso, sem leite, bem saboroso. Uma das muitas tradições gastronômicas de Quito. Vivendo e aprendendo. Direto de Quito, do Equador. Agora estou no bairro de La Floresta, que tem ruas decoradas e centros culturais. O maior artista plástico da história do Equador foi Oswaldo Guasamín. Ele é para o Equador o que o Cândido Portinari é para nós no Brasil. O espaço chama a Capela do Homem e é considerado um dos mais importantes museus da América Latina. O
que mais chama a atenção ali é o tamanho das obras, os quadros imensos que tomam boa parte da sala. Todo o museu ele foi construído com arquitetura antissísmica, o que é muito necessário no Equador. Por isso que a gente vê todas essas vigas aqui vermelhas. E os especialistas, né, avaliam que aqui dentro há algo em torno a R$500 bilhão em obras de Guayasamín. Ao todo, Osvaldo Guayasamín pintou mais de 15.000 obras entre quadros e desenhos. Morreu em 1999, aos 80 anos, e segue como um dos nomes mais importantes da cultura latina, ainda reverenciado e muito estudado. Dali, sigo para o hotel. Hora de descansar um pouco. Afinal, caminhar tanto numa cidade tão alta assim não é tarefa fácil. É hora de experimentar o preparo feito exclusivamente pelo chefe do hotel. Ele serve uma fanesca, uma sopa típica equatoriana com grãos, legumes e, para fechar, um creme de bacalhau. Você sente que ele é picante também, mas uma sopa rica em sabor. Esse é o sabor aqui do Equador. O Hotel Boutique parece um palacete, fica no coração de Quito e é uma verdadeira pérola. O hotel aqui era uma antiga mansão de uma das famílias mais ricas de Quito. A casa original ela foi destruída por um incêndio em 1914 e depois reconstruída nos anos 1920. Os 31 quartos são luxuosos e muito confortáveis. Um lugar lindíssimo, olha isso. Para mim, o lugar mais charmoso do hotel é esse rooftop, esse terraço aqui. Você tem uma visão 360 aqui da cidade. O Aldeia News de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever essa e também outras edições no nosso canal no YouTube. A gente se vê no próximo sábado. Até lá!